Frente Nacional dos Prefeitos representa 406 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. Isso significa 100% das capitais do país, 61% dos habitantes e 75% do produto interno bruto. No Papo com o Editor desta semana, o Broadcast Político conversa com o presidente da FNP, da Frente Nacional dos Prefeitos, e prefeito de Campinas também, Jonas Donizete. Vai me acompanhar Beth Lopes, que é também editora do Broadcast Político. Prefeito, muito obrigado por nos atender. Eu é que agradeço, estou à disposição para a nossa conversa. Prefeito, o projeto de socorro financeiro aos municípios, né, estados e municípios, especificamente aos municípios, no caso da FNP, que sofrem com a pandemia, foi aprovado na Câmara e depois foi refeito, voltou para o Senado, voltou para a Câmara, ontem foi aprovado na Câmara e agora deve voltar novamente ao Senado para poder, já que foram feitas mudanças. Essa tramitação, prefeito, ocorre em meio a uma urgência necessária, né, de combate ao coronavírus e à perda de receita. Essa série de alterações prejudica os municípios? Olha, Gustavo, eu tenho dito que o ótimo não pode ser inimigo do bom. Nós fomos prejudicados, sim. No início, a divisão do bolo era meio a meio. Os estados brigaram por 70-30 e acabou ficando 60-40. Se você pegar o gasto de saúde do ano passado, tirando o Covid, os municípios suportaram 53% dos gastos e os estados 35%. Então, não é justo você dar mais para quem vai se incumbir menos das responsabilidades. Agora, tem o outro lado, a gente precisa desse dinheiro, tem uma premência, né, para manter serviço de lixo, para manter também parte de transporte público e para pagar o salário de quem está trabalhando nos hospitais atendendo a população. Então, eu decidi, junto com os meus colegas, a gente aceitar essa primeira votação e vamos continuar aí uma demanda com o governo federal no sentido de socorrer os municípios que terão uma perda de arrecadação, não é uma queda, é um tombo vertiginoso. Prefeito, qual a maior dificuldade que vocês estão enfrentando? Obviamente, além da questão financeira, né, dos recursos que não estão chegando, tem também a pressão dos comerciantes, né, que querem voltar, né, ao trabalho, ambulantes. Como é que vocês estão enfrentando isso? Olha, Elizabeth, você sabe que eu falo que essa é aquela situação que todo mundo tem razão. Então fica difícil você ter aí uma posição mais extremista de qualquer um dos dois lados. E o problema é que nós estamos tendo no Brasil algumas posições extremistas. Por exemplo, o comerciante que se queixa, que não está vendo horizonte, que não sabe como é que vai fazer, ele tem a razão dele, ele está preocupado com a sua subsistência, né? Por outro lado, os agentes públicos que pregam o isolamento também estão corretos, porque já foi que ele é eficaz para segurar um pouco aí a difusão do vírus e tirar a sobrecarga dos hospitais. Eu diria para você que a dificuldade maior administrativa agora tem sido você... Cada região tem uma realidade. Eu vou falar aqui em Campinas, por exemplo. Eu estou com uma situação administrada, eu estou com leitos à disposição, eu estou com uma situação controlada. É grave, mas é algo que a gente não vê cenas como vê em outras partes do Brasil. Então, é difícil eu explicar para as pessoas que, mesmo nessas circunstâncias, elas têm que continuar tomando todos os cuidados. Essa é a minha dificuldade. A dificuldade para alguns prefeitos, por exemplo, o prefeito de Belém, eu falei com ele no último sábado por telefone, um verdadeiro desespero. A pessoa está assim, ele está vendo a população sofrer, gente morrer e uma sensação de impotência, né? Porque ele precisa do socorro que não está chegando. Prefeito, a gente o senhor está em Campinas e, curiosamente, a gente está em cidades do interior também grandes. Eu estou em Ribeirão Preto, a Beth está em São José dos Campos. São cidades que tentaram afrouxar as regras do isolamento, do comércio, mas foram proibidas pela justiça depois. Como que a FNP está orientando esses municípios que foram barrados na justiça, principalmente aqui no estado de São Paulo?
Bom, isso está um pouco confuso na cabeça da população, né? Porque o STF decidiu que os governadores e prefeitos teriam autonomia, né? Mas eu tenho orientado os prefeitos a não entrar nessa demanda judicial. Eu tenho tentado dialogar com o governador Dória, acho que ele se posicionou corretamente no enfrentamento, mostrando a dificuldade, mas São Paulo tem diversas realidades, né? E eu diria que algumas regiões, elas estão com uma situação mais controlada do que a capital e a grande São Paulo. Aí, a orientação é para fazer um pouco o que Campinas fez. Eu fiz um plano, esse plano ele tem etapas, fases, regras, foi aprovado pelo governo do estado e agora eu estou aguardando o pronunciamento do governador Dória, que vai ser sexta-feira. Eu espero que ele tenha essa sensibilidade de poder entender essas diferenças regionais. Levando em conta também, Gustavo, meu secretário de saúde já foi secretário de Estado, é uma pessoa muito experiente. Ele fala que a quarentena, o máximo é 50, 60 dias. Wuhan, na China, foram 72, mas lá a relação governo-cidadão é completamente diferente, né? E nós já estamos chegando aí nesse limite. Aí você começa a sentir o cansaço da população em continuar. Você precisa plantar uma semente de esperança nas pessoas, porque daí, quem sabe, a gente consegue até aumentar a rigidez no combate ao vírus. E como é que o senhor está vendo, como é que a Frente Nacional dos Prefeitos vê a posição do presidente Jair Bolsonaro, que desde o início foi contra a quarentena, defende o afrouxamento, está aí nos últimos dias saindo nessas manifestações que a gente vê cenas lamentáveis com agressões a profissionais da saúde, da imprensa? Elizabeth, o Bolsonaro foi deputado comigo, né? Ele é registrado na cidade de Campinas, fomos deputados. Eu digo que ele continua sendo um deputado. Ele não está sendo um presidente, né? Ele, como deputado, ele tinha esse perfil. Ele falava o que queria, a hora que queria, do jeito que queria. Mas a vida exige da gente algum amadurecimento em algumas coisas. O que muitos interpretam como naturalidade, nunca tivemos um presidente assim, não é algo correto, né? Não é algo correto. E tem um outro agravante. Ele mentiu. Ele mentiu, porque ele falou que nós tomamos atitude sem pedir autorização para ele. Não é verdade. Eu tenho um documento do dia 9 de abril, uma resposta do Conselho Nacional de Saúde, que eu perguntei, eu fiz uma consulta. Olha, como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, eu quero saber qual que é a recomendação. E o Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão ligado diretamente à assessoria do presidente, respondeu, nós recomendamos o isolamento, eu tenho esse documento, resguardei ele, e recomendamos a ampliação do isolamento. Então, ficou fácil para ele. Ele faz um discurso, mas o governo dele faz outro. Você vê que até agora o novo ministro, ele trocou o ministro, e o novo ministro fala, olha, continua tudo igual, não vamos mexer no isolamento. Então, eu diria que de bobo ele não tem nada, vamos falar assim. Eu acho que ele faz essas confusões para tentar tirar o foco das coisas. Você veja que ontem nós tivemos 600 mortes no Brasil, né? E a maioria das discussões foi esse embate dele com o Moro aí, né? Então eu não te diria, eu não me surpreenderia se não tivesse sido algo calculado da parte dele. Não calculado com refinamento, mas calculado pelo temperamento dele. Calculado ele rebater o Moro e falar para poder tirar o foco do que importava ontem, que foi o recorde de mortes, não é isso? Porque não dá para você ter outra visão, né? Os fatos, eles têm que ter a primazia, a importância que nós damos para ele. Qual foi o principal fato do Brasil ontem? Morreram 600 pessoas de Covid, né? E eu não ouvi uma palavra do presidente sobre isso. Você pergunta para ele, ele tergiversa, ele já deu respostas até inadequadas aí, e é uma coisa que ele não vai fazer. Ele quer se descolar dessa coisa do vírus, da pandemia, né? E, no meu entendimento, estrategicamente, para lá na frente, ele atribuir culpas, como ele já está fazendo agora.
Prefeito, entre os impactos previstos aí da Covid-19, está um possível adiamento das eleições municipais que estão previstas para outubro. Como que a FNP se posiciona em relação a essa possibilidade? A entidade defende a postergação para até dezembro, como alguns ministros do Supremo e o próprio presidente da Câmara defende, ou a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos para 2022, coincidindo aí com as eleições gerais? Olha, Gustavo, eu tenho tido uma posição, eu não tenho assim, um interesse maior, porque eu não vou disputar, eu já fui reeleito. No caso, talvez, quando muito, aí, uma prorrogação de mandato. Mas numa fase como essa, para ser sincero para você, eu não sei se isso é prêmio ou castigo, né, de você estar tendo que administrar aí uma situação tão dura. Agora, eu tenho orientado os prefeitos a não tomarem posições apaixonadas, né? O que eu vejo? O adiamento para dezembro, você já pensou a gente fazer um segundo turno entre Natal e o Ano Novo, né? É uma coisa que fica meio... Agora também me parece que eles estão querendo implementar regra de eleição suplementar. Eu acho que isso prejudica, por exemplo, quem não é conhecido. Eleição suplementar são 10 dias de campanha, né? Agora, também nós não podemos deixar de entender que a gente está vivendo um momento atípico. Por exemplo, você me faz essa pergunta hoje, que é o último dia das pessoas regularizarem situação eleitoral. E você acha que alguém está pensando nisso, numa situação como essa que a gente está vivendo? Ah, será que o meu título está em dia? Será que eu... Ninguém está pensando, né? Então, eu diria que existe uma premência aí de uma decisão. Eu topo dialogar, topo conversar, mas o ministro que assumiu a presidência do TSE disse que vai aguardar o momento certo. Então, vamos aguardar aí o momento certo para esse diálogo. Eu sou a favor de reverter o fundo eleitoral esse ano para a questão de saúde pública e, se possível, dividir com os municípios. Isso eu sou favorável. Prefeito, o senhor acabou respondendo a questão do fundo eleitoral. Todo mundo se discute, né, de se deve ir para o combate, que hoje o grande inimigo é realmente o coronavírus, né? Hoje nós temos aí uma situação que a gente... você vê que eu falo com muito cuidado, porque a gente percebe que essa doença ela é traiçoeira. Você acha que está tudo bem, de repente a coisa ela começa numa velocidade que você tem dificuldade de dar as respostas. Eu estou aqui em Campinas, eu estou com disponibilidade de leito e estou abrindo um hospital de campanha, que está ficando pronto hoje, com mais 115 leitos. Eu estou sendo muito criticado, não vai usar, vai ficar lá, e eu estou dizendo, tomara que não, né? Tomara que ele realmente fique lá, que ele não tenha uso, mas o que eu tenho dito é o seguinte, se precisar, eu não vou ter um mês para fazer, é 1, 2 dias que a gente vai ter para se mobilizar, né? Então, eu acho que a precaução nesse momento, ela é a grande palavra de ordem. As pessoas se prepararem para o pior, se ele não acontecer, melhor. Se ele acontecer, existe aí uma resiliência para poder enfrentar. Prefeito, a gente está com o tempo encerrado. Eu queria agradecer muito a atenção do senhor, representando a Frente Nacional dos Prefeitos. Queria agradecer a companhia sempre excelente de Beth Lopes, minha querida companheira de jornada aí, e o suporte de Cláudio da Luz nesse papo com a editora dessa semana. Muito obrigado e até a próxima. Eu é que agradeço, um abraço a vocês, foi um prazer conversar com vocês. E daqui a pouco eu vou ter uma teleconferência com prefeitos de Portugal, porque Portugal está sendo muito elogiado lá como agiram, e eu vou bater um papo com os meus colegas lá de Portugal. Um abraço e obrigado pela oportunidade.